Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar de uns assuntos mais buscados de todos os tempos: eleições 2022. É comum que os investidores se preocupem em como as mudanças políticas impactarão a economia e os seus investimentos. Nesse sentido, é fundamental entender quais são os resultados que as próximas eleições trarão para impactar a sua carteira. Afinal, as repercussões pela troca de governo são sentidas por diversos setores, e o mercado financeiro reage às pesquisas e às notícias que são publicadas em ano eleitoral. Consequentemente, isso traz movimentos que podem ser importantes para os investidores. Quer saber quais são os impactos para a sua carteira e como protegê-la? Bom, e o que explica a volatilidade do mercado em ano eleitoral? Em épocas de eleições que apresentam um cenário de incerteza, é comum apresentar volatilidade no mercado financeiro e a frequência das oscilações dos preços dos ativos em um determinado período. Por meio da volatilidade, o investidor pode acompanhar o desvio padrão médio ao longo do tempo. Dessa forma, a análise dessa característica ajuda a entender o potencial de rentabilidade e os riscos desse investimento. Quanto mais volátil for um ativo, mais intensas serão as oscilações no qual ele estará sujeito. Por outro lado, a baixa volatilidade indica maior estabilidade, trazendo mais segurança para o investidor. Nesse sentido, determinados contextos podem influenciar a volatilidade do mercado. É o caso de anos eleitorais, que desenvolve preocupações e expectativas na vida das pessoas e empresas e que afeta também a economia. Em geral, cenários de indecisão no campo político são traduzidos com alta volatilidade no mercado. Quando uma pesquisa de intenção de voto é divulgada, por exemplo, o mercado reage de acordo com o possível impacto que o candidato pode trazer para a economia do país. Por outro lado, quando o resultado é visto de uma maneira positiva para os investidores, há a expectativa da criação de um ambiente mais favorável para a criação de negócios. Logo, isso estimula a valorização da economia e do mercado financeiro. Bom, e quais são os impactos das eleições na carteira de investimentos? Quando a gente fala em renda fixa, ela costuma sofrer direta e indiretamente a influência da inflação. Afinal, a taxa Selic é uma das principais ferramentas para a contenção da inflação no país, mas também uma importante referência para o mercado e para os investimentos. Em um cenário de disputa eleitoral, é comum que as incertezas de mercado afetem também os indicadores de mercado, especialmente em relação ao futuro. Afinal, não é possível saber quais serão as ações do futuro presidente em relação à política monetária, controle da inflação e política de juros. Portanto, as projeções do mercado se tornam menos precisas. Assim, podem haver impactos sobre os investimentos em renda fixa. Quando falamos em renda variável, a condução do cenário do país afeta de forma particular as empresas. Em geral, independente do porte e setor de atuação do negócio, as companhias podem experimentar o impasse em relação aos lucros, aos investimentos e ao futuro. Enquanto o mercado caminha de forma incerta, as empresas de capital aberto não conseguem mensurar com precisão suas estimativas de lucro e projeções para os investimentos. Isso pode resultar numa dificuldade de precificação das ações negociadas em bolsa. Além disso, as incertezas podem afetar os investidores estrangeiros. Com o volume de negócios menor na bolsa, o preço dos ativos tendem a ser afetados e recuar. Por isso, é preciso estar atento ao cenário interno e a esses movimentos na renda variável. Por último, e não menos importante, como proteger a sua carteira nesse cenário de eleições? A principal dica é manter a sua estratégia de alocação, principalmente se ela for focada em longo prazo. Quem visa acumular patrimônio e a sua independência financeira não precisa ter grandes preocupações com a maior volatilidade no curto e médio prazo. Isso acontece porque em períodos maiores, os riscos de oscilações pontuais tendem a ser diluídos. Além disso, é fundamental manter sempre a diversificação da sua carteira. Essa estratégia também pode te ajudar a aproveitar melhor as estratégias de investimento. Agora que você já sabe como se proteger das oscilações causadas pelas eleições, é importante contar com uma assessoria qualificada para te ajudar, como a Manchester. Aproveita para deixar seu comentário aqui embaixo, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!